Nós temos entendido que o nosso Deus, ele é tremendo e infinitamente misericordioso. E ele tem tido cuidado de nos dar autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões e nenhum mal nos acontecer. Mas para isso nós precisamos tomar algumas atitudes que vão muito além das nossas razões e dos nossos entendimentos. Precisamos nos autodesafiar para que então estejamos liberando ao nosso Deus para fazer aquilo que Ele tem já prometido para realizar na nossa vida, nos nossos projetos, na nossa família. E temos aqui buscado na vida do Daniel uma atitude que Daniel demonstrou muito bem: transferir para Deus a ligação com a mente humana. Transferir para Deus a ligação com a mente humana. Daniel capítulo 2, do verso 26 ao 28a, parte A do versículo, diz que respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltsazar. E ele disse assim: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação, ó Beltsazar? Ao que respondeu Daniel na presença do rei, disse assim: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Louvado seja Deus. Veja bem que o texto de Daniel, ele coloca, aliás, o rei Nabucodonosor em ligação com Deus, ou na ordem do nosso tema, ele coloca Deus em uma ligação direta com a mente do rei Nabucodonosor. E ele se coloca apenas ali como quem seja um canal para que Deus consiga trabalhar na vida daquele governo ímpio, daquele homem ímpio, à vontade do Senhor, e esclarece isso muito bem para o rei. Nosso assunto da semana: transferir para Deus a ligação com a mente humana, vem tratar basicamente de duas questões que precisam ser exercitadas por cada um de nós em cada dia da nossa vida, da nossa profissão, do nosso ministério. Primeira coisa, para que Daniel conseguisse transferir para Deus a ligação com a mente humana, ali no caso com o rei Nabucodonosor, ele precisou esvaziar-se a si mesmo. Segunda coisa que Daniel precisou fazer foi entender e viver o comportamento de jamais concluir qualquer questão que envolva pessoas pelo critério da visão. Louvado seja Deus. Pelo critério do seu entendimento. Glória a Jesus. E aqui nós lhe convidamos nessa madrugada, nessas primícias do tempo desta data, a entender. Mas por que esvaziar-se a si mesmo? Talvez sua mente pergunta. A Bíblia revela na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19 ao 20, lá está escrito: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de que eu viva para Deus. Eu estou agora crucificado com Cristo, logo já
não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja Deus. Parece que Daniel conhecia a Jesus e conhecia pela palavra. Nós precisamos, para conseguir transferir para Deus a ligação com a mente dos homens, nós precisamos parar de expor, viver, praticar e nos fiar, nos embasar, nos estribar nos nossos entendimentos, nas nossas experiências, nas nossas espertezas, na nossa história, em tudo aquilo que nós conhecemos. E entender que não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. O segundo ponto que nós precisamos observar para conseguir transferir para Deus a ligação com a mente humana, principalmente nas horas de adversidades em que nós não temos a capacidade de pegar com a mão, porque se a gente conseguisse pegar Satanás, o inferno, o diabo, a gente pegaria pelo chifre deles, patifaria com ele. Mas não dá. A gente faria qualquer fórmula para poder fazer algo e nos vingar, mas não dá. Nós precisamos nos esvaziar a nós mesmos. E para isso, não mais vivemos, mas Cristo vive em nós. A segunda coisa que é jamais concluir questão que envolva pessoas pelo critério da nossa visão humana, tem a ver com, por exemplo, 1 Samuel capítulo 16, quando ali o próprio Deus encaminha o profeta de Deus, Samuel, para consagrar o novo rei do seu povo. Lá no verso 7 do capítulo 16 de 1 Samuel, estava ali o homem de Deus. Quantas vezes nós nos atrapalhamos? Precisamos admitir que somos humanos, somos falhos. E ali estava o homem de Deus e estava prestes a tomar uma atitude e penetrar e fazer um contato e ligar na mente de um daqueles moços, filhos do Jessé, que ali adentravam naquele culto preparado por Deus. E quando o homem de Deus estava prestes a tentar fazer aquele trabalho ali, pelo seu entendimento, o Espírito do Senhor intervém. Porém, o Senhor disse a Samuel, a palavra do Senhor chegou no Samuel. Diz o Senhor, não atentes para a aparência e nem atentes para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor, Samuel, meu servo, não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração ou a mente humana. Louvado seja Deus. Quando nós entendemos isso, queridos, nós começamos a perceber o quanto nós muitas vezes temos falhado. E aí começamos a perceber a necessidade de que nós estejamos transferindo essa responsabilidade dessa ligação com a mente humana para o Senhor. Quantas vezes nós tentamos, na maior boa vontade, no maior zelo, e acabamos fazendo acontecer uma desgraça. Quantas vezes nós estamos com tudo de bom, com todas as intenções boas, e no final dá tudo errado. Quantas vezes nós trabalhamos, buscamos, damos o nosso jeito, nos esforçamos, pagamos um preço tão caro, e no final a vida desvia, se atrapalha e cai,
E nós pensamos que foi o diabo, o demônio, os homens. Na verdade, às vezes foi nossa atitude, porque nós, quando não transferimos para Deus essa ligação com a mente humana, sabe qual é o risco, queridos? Nós impedimos essa comunhão de Deus com a mente do homem. Nós atrapalhamos. O Senhor Jesus disse que um pouco só de fermento leveda toda a massa. O Senhor diz que a má conversação corrompe os bons costumes. Cuidado quando nós abrimos a nossa boca, para que nós não estejamos influenciando, tentando entender do nosso jeito o que está acontecendo na mão, principalmente, aliás, na mente, principalmente de uma pessoa enferma, principalmente de uma pessoa que precisa de tratamento. E o que fazer, pastor? João, capítulo 7, verso 38, o Senhor se levanta no final daquela festa e ele diz: quem estiver com sede, venha a mim e beba. E ele diz algo lindo, ele diz: aquele que crê em mim, assim como diz a Santa Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Para que você transfira para Deus a ligação com a mente humana, você precisa ter cuidado ao abrir a sua boca. Quando você abre a sua boca e dá um berro, normalmente é Satanás, é um demônio que está usando a sua boca, mas a sua boca e a minha foram feitas para sair bênção. Fonte de água viva que deve fluir do seu interior e do meu interior. Quantas vezes a sua conclusão até não saiu pela boca, mas o seu coração está cheio de uma conclusão humana e você pensa inclusive que é zelo, mas na verdade talvez você esteja com a sua carne, o seu entendimento humano totalmente influenciado por um demônio maldito que está inclusive destruindo a vida. Quantas vezes nós temos escutado: olha, bem que eu disse que isso não ia dar certo, bem que eu pensava que isso não ia dar certo, bem que eu falava que isso não ia dar certo, bem que isso, bem que aquilo deu errado. Deixa eu te dizer, muda essa questão e transfere essa ligação com a mente humana para Deus. Transferir para Deus a ligação com a mente humana. Foi isso que Daniel fez. Você quer vencer? Eu creio que você quer cura, eu creio que você quer prosperidade, eu creio que você quer harmonia na sua casa, eu creio que você quer andar em intrepidez. Apesar das guerras, você está como um monte de Sião que não se abala, confiando inteiramente no Senhor. Pois bem, transferir para Deus a ligação com a mente humana é indispensável e talvez seja isso que está faltando. Quantas vezes nós temos visto casamentos destruírem, filhos desviarem, pessoas se irarem, porque se tenta entrar na mente, no entendimento humano, quando na verdade isso a gente deveria transferir para Deus. Essa aliança, esse contato, essa ligação. Daniel, Ananias, Misael e Azarias conheciam isso. Mesmo diante do decreto de morte que havia ali o rei Nabucodonosor realizado, decretado para que o próprio Daniel morresse, mas ele não foi pessoalmente tentar concluir nada com o rei, mas ele foi e colocou o joelho no chão, colocou a sua vida no altar e suplicou junto com seus irmãos para que o Senhor fosse lá na mente do rei. E o Senhor vai lá e numa visão passa como que um filme sobre o sonho que o rei Nabucodonosor não lembrava,
e dá ainda a interpretação, porque não foi aí Daniel, mas foi Deus que fez a ligação e passou o filme para Daniel. Transferir para Deus a ligação com a mente humana é o nosso convite. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te guardando, que Deus esteja guardando o teu coração de todo espírito de ciúme, de todo espírito de miséria, de todo espírito de ódio, de todo espírito de medo, porque a palavra do Senhor diz que a caridade, o amor daqueles que não mais vivem, mas Cristo vive nele, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal de ninguém. O amor nunca vai falhar, mesmo que o inferno estremeça, se levante. Se você garantir que é Deus que está fazendo a ligação com a mente humana, isso é praticar o amor, você vai conseguir suportar, você vai conseguir andar abençoado e abençoada pelo poder do nome de Jesus. Então que Deus esteja te abençoando grandemente. Não esqueça, é necessário transferir para Deus a ligação com a mente humana, qualquer que seja a circunstância. Ah, mas eu sei, eu conheço. Você não sabe nada, você não conhece nada. Nós precisamos de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus é a nossa oração.